paz do Senhor, estamos de volta aqui com o nosso seminário de escatologia, na terceira parte. Eu sou o presbítero Sérgio Sodré, faço parte da Assembleia de Deus, Ministério de Cordovil, aqui no Rio de Janeiro, igreja esta pastoreada pelo nosso pastor-presidente Francisco José da Silva. Vamos dar continuidade ao nosso seminário de escatologia, um assunto bem interessante, falando sobre as coisas que irão acontecer. Esse seminário é oferecido pelo nosso curso, o Instituto Bíblico Estrela de Davi, que é o seminário aqui da Igreja de Assembleia de Deus de Cordovil. Os contatos do nosso seminário estão aparecendo aí na tela. Você tem interesse? Há anos nós oferecemos o seminário IBED, o Instituto Bíblico Estrela de Davi, oferece cursos bíblicos de excelência para o povo de Deus. Você desejando, pode entrar em contato conosco através dos telefones e das páginas de rede social que estão aparecendo aí na tela. Nós estamos no terceiro vídeo dessa série sobre escatologia. No vídeo anterior nós falamos sobre o arrebatamento da igreja. É a nossa esperança. Cristo volta para arrebatar a sua igreja, para nos levar ao seu encontro, aonde todo sofrimento será cessado, aonde nós estaremos para sempre com o Senhor. Se você não viu os vídeos anteriores, sugiro que dê uma pausa e vá lá para que você possa entender o que vai ser tratado. Terminamos falando sobre o arrebatamento da igreja. Nesse vídeo nós vamos falar do que vai acontecer com a igreja após o arrebatamento. A igreja foi arrebatada. E aí? O que acontece? É o que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Nós vamos falar sobre o tribunal de Cristo. A igreja passará, os crentes salvos, os crentes que foram arrebatados, os mortos que ressuscitaram, os santos do Senhor irão passar pelo tribunal de Cristo. No Calvário, em Cristo, os pecados do crente foram julgados. Nossos pecados foram julgados em Cristo no Calvário. Durante a sua vida, o crente foi julgado como filho. Agora, após o arrebatamento, o crente será julgado como servo. Será julgado quanto ao serviço que prestou a Deus. Esse julgamento acontecerá no céu, no tribunal de Cristo. Então, o que será julgado é os nossos serviços em relação a Deus. Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 10, diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Em Romanos, no capítulo 14, verso 12, diz: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Apocalipse, no capítulo 22, verso 12, diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, a igreja dos servos, os crentes em Jesus, após o arrebatamento, passarão por um julgamento de como foi o serviço prestado a Deus nessa terra. Como será esse julgamento? Como dissemos, esse julgamento acontecerá após o arrebatamento da igreja e será para os crentes e será baseado em 3 aspectos da vida do cristão. Um julgamento após o arrebatamento, com base em 3 aspectos da nossa vida cristã. Será um julgamento do trabalho do cristão feito para Deus. 1 Coríntios 3:8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Então, o galardão será dado segundo o nosso trabalho. Não será um julgamento dos pecados dos crentes, pois os nossos pecados já foram julgados em Cristo. Então, o que vai ser julgado não é os nossos pecados, que fique bem claro isso. Nós não estaremos sendo julgados por causa dos nossos pecados, mas em relação ao serviço prestado.
porque o nosso pecado já foi julgado na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Está lá em Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Cristo já se fez maldito por nós. Não vai ser um julgamento por causa de pecado. João 5,24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E 2 Coríntios 5,21. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, não é um julgamento em relação ao pecado. O nosso pecado já foi julgado em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Não será um julgamento em relação ao nosso destino eterno. Não vai ter chance de, está lá no céu, mas volta para a terra. Não, não vai ser um julgamento com relação ao nosso destino eterno. Porque a nossa salvação não depende daquilo que fazemos para Deus. Então eu vou ter que trabalhar bastante, eu vou ter que apresentar um excelente serviço para poder ser salvo. Não, a nossa salvação não depende daquilo que fazemos para Deus, mas sim do que Deus fez por nós, através de Cristo, de uma vez para sempre. Então, Cristo, ele morre por nós na cruz do Calvário e isso basta. Como Jesus falou, está consumado. Não depende do homem, a salvação não depende do homem, do que o homem faz para Deus, mas do que Deus fez por nós. Como está lá em Hebreus, no capítulo 9, versos 11 e 12. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, o que Cristo fez na cruz do Calvário é suficiente. Ele derramou o seu sangue e a nossa salvação não depende daquilo que eu faço, mas daquilo que Jesus fez por nós. O que será julgado é como administramos os nossos bens, dons, dádivas, nossa vida, energia, dotes, talentos, enfim, tudo o que de Deus recebemos. Somos remidos pelo sangue de Cristo, fomos comprados por Ele. Por isso não temos mais o direito de fazermos o que quisermos com as nossas vidas. Somos apenas administradores. E chegará o dia que havemos de prestar contas com Deus. Então nós vamos prestar conta daquilo que fizemos com o que Deus colocou nas nossas mãos. O que nós temos feito com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos? Os nossos talentos, os nossos bens. O que nós temos feito? É isso que vai ser julgado naquele dia. Conforme Jesus deixou claro lá na parábola dos trabalhadores da vinha, lá em Mateus 20, será um julgamento pela qualidade do trabalho e não somente pela quantidade. Nós vemos nessa parábola o dono da vinha chamando os trabalhadores, combinando um salário, e durante o dia ele vai chamando também outras pessoas. E no final do dia, ele paga a mesma coisa para aquele que trabalhou só 1 hora. Aquele que trabalhou só 1 hora recebe a mesma coisa do que trabalhou o dia inteiro. Então, vai ser um julgamento pela qualidade e não só pela quantidade do trabalho. Será um julgamento da conduta do cristão. Cada cristão será julgado nessa questão. Trata-se do proceder por meio do corpo, bom ou mal. Como é que está sendo o meu procedimento em relação ao meu corpo? O que eu faço com o meu corpo? Eu faço coisas boas ou coisas más?
2 Coríntios 5,10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, a temperança cristã, nas minhas condutas, é algo valioso. Eu tenho agido com temperança, eu tenho agido com mansidão, eu tenho agido... eu sou uma pessoa mansa, uma pessoa que tem temperança no meu falar, no meu agir. Tudo isso vai contar, tudo isso vai ser julgado naquele dia. Será também um tratamento dispensado aos irmãos da fé. Como é que eu trato meus irmãos? Como eu trato a igreja de Cristo? Isso também será julgado. Está lá em Romanos 14:10. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos devemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Então, como é que é meu trato com os meus irmãos? Como eu julgo? Eu vivo julgando? Eu vivo desprezando? Eu trato mal os meus irmãos? Eu me sinto superior aos meus irmãos? Tudo isso também será julgado naquele dia. O resultado desse julgamento será recompensa ou perda de recompensa, em conformidade com a qualidade daquilo que eu tenho feito. Qual é a qualidade do meu serviço cristão? Lembrando que não vai ser julgamento para a salvação. O que vai ser julgado é a qualidade do serviço que eu tenho prestado a Deus. Não haverá injustiça, pois Deus julga com retidão. Jesus é onisciente, justo e conhece a natureza humana. Tudo que nós passamos nessa terra, Jesus já passou. Então, ele conhece a natureza humana. Então, não será um julgamento injusto, porque Deus é o justo juiz. Então, como está a qualidade do teu serviço prestado a Deus? Lembre-se que isso será julgado naquele dia. Mas todo crente receberá pelo menos um louvor. Todo crente receberá pelo menos um galardão. Como está lá em 1 Coríntios 4:5. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz a todas as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá de Deus o louvor. Pelo menos um galardão cada crente vai receber de Deus. Isso é a palavra de Deus que nos garante. Nós seremos julgados em relação ao nosso serviço prestado, mas pelo menos um galardão nós vamos receber de Deus. Os que suportam a provação também receberão um galardão. Os que suportam as provas, as angústias e as perseguições receberão um galardão, como está lá em Tiago 1,12, que diz assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, nós passamos pela angústia, passamos pelas provas, passamos pelas tentações, resistimos às tentações, às provas, às angústias, nós receberemos um galardão naquele dia. Os que sofrem por causa do Senhor também serão recompensados. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Está lá em Mateus 5, versos 11 e 12. E disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, o ser perseguido por amor a Cristo, o ser caluniado, o ser injustiçado por amor a Cristo, gerará um galardão naquele dia. Se nós somos perseguidos, injuriados, angustiados, mal falados, aqueles que morrem
que entregam, que são mártires da fé, que morrem por causa da obra de Deus, aqueles que se deixam gastar no evangelismo. Nós vemos ali a igreja perseguida em vários locais, missionários que se deixam gastar, gastam muitas vezes a sua saúde, a sua vida, por amor à obra missionária, por amor a Cristo, em pregar o evangelho. Tudo isso vai gerar galardão. Todo ato de bondade, movido por amor, todo ato despretensioso, movido por amor, vai ter galardão. Como está lá em Gálatas, no capítulo 6, versos 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, todo o bem que eu faço, seja para uma pessoa que não conhece a Jesus, mas principalmente aos domésticos da fé, todo ato, toda bondade feita, movida por amor, não para aparecer, como nós vemos hoje em redes sociais. Eu vou fazer uma bondade aqui, vou me filmar para colocar lá na minha rede social e todo mundo vai ver. Não, mas se o amor mover o meu coração a fazer um ato de bondade, isso vai gerar galardão. Até mesmo um copo de água fria, dado dessa forma, resultará em galardão. Como está lá em Mateus 10, 42. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, até mesmo um copo de água que você dá a uma pessoa sedenta, movido por amor, gerará galardão. Então, todo ato de bondade gerará galardão. Nossos motivos serão julgados. O que te move a trabalhar para Deus? O que te move a fazer a obra de Deus? Não é somente a tua obra que vai ser julgada, mas o motivo em fazer a obra será também julgado. Não somente as obras serão julgadas, mas também as motivações. Se estas estiverem em desacordo com o plano de Deus, elas serão nulas para efeito de galardão. Então eu vou fazer porque todo mundo na igreja vai ver. Não. Esse feito não vai gerar galardão. Então eu vou trabalhar muito porque assim o meu pastor vai me elogiar e assim eu vou poder subir no ministério. Não. Essa motivação não é a motivação que Deus exige de nós, que Deus quer. Como está lá em 1 Coríntios 3, versos 11 a 15. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então, qual é o fundamento das nossas obras? Por que eu devo trabalhar para Deus? Por que eu devo evangelizar? Por que eu devo entrar no coral, cantar? Por que eu devo fazer a obra de Deus? Se eu faço por qualquer outro motivo que não seja Cristo, se Cristo não for o fundamento do meu agir, nada disso vai resultar em galardão. Como ele fala aqui, se eu não edifico o meu edifício com ouro, pratas, pedras preciosas, isso é, se eu não edifico da forma que Deus quer, tendo por fundamento Cristo, mas eu edifico com prata, com madeira, feno e palha,
quando vier o juízo, quando vier o julgamento, tudo isso vai se queimar. Então, se o fundamento das obras do crente não for Cristo, se for Cristo, este vai receber galardão. Mas se não for, ele não vai receber por causa disso. Ele será como uma pessoa que escapou do incêndio só com a roupa do corpo. Foi salvo, recebeu, chegou lá, recebeu o galardão, por ter chegado no céu, por ter vencido, mas não vai passar disso. É como aquela pessoa que diz que é salva do incêndio e só sai com a roupa do corpo. Então, que tenhamos a motivação certa. A nossa motivação deve ser Cristo. Se eu evangelizo, se eu trabalho, se eu trabalho para Deus, a minha motivação deve ser a glória de Deus. Deus não aceita nenhuma outra motivação. A motivação, o que deve nos mover é desejar que Deus seja glorificado. O que deve mover os nossos corações é a glória de Deus. Terminou o tribunal de Cristo, nós vamos agora, cada um recebeu o seu galardão, nós vamos agora para o momento ápice. Nós vamos para as bodas do Cordeiro. Terminando o julgamento do tribunal de Cristo, os crentes terão acesso à festa das bodas do Cordeiro. Como está lá, conforme diz as Escrituras, como está lá em Lucas 22:30, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre trono, julgando as 12 tribos de Israel. Apocalipse 19:7, regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Então agora chegará o momento das bodas do Cordeiro. Passou o tribunal de Cristo, fomos julgados em relação aos nossos serviços, recebemos o galardão e agora nós entraremos nas bodas do Cordeiro. Nas bodas do Cordeiro, Cristo e a sua igreja serão o centro das atenções de todos os seres celestiais. Toda a atenção estarão voltadas para Cristo e a sua igreja, se cumprindo o que Jesus falou lá na sua oração sacerdotal, lá em João, no capítulo 17, verso 24. Pai, aquele que me deste, quero que onde eu estiver, estejam eles também. Não, também estejam eles comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Então, é naquele momento que nós estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos para sempre em festividade, estaremos para sempre em gozo, em alegria. A igreja será vista no seu aspecto universal, pois estarão juntos os santos do Antigo e do Novo Testamento. Estaremos juntos. Toda a história da igreja, os santos do Novo Testamento, os santos de agora, se Jesus não voltar daqui a 10 anos, as pessoas que irão se converter daqui a 5, 6, a gente não sabe o momento que Jesus voltará, mas todos os salvos, desde o Antigo Testamento até os dias de hoje, e até amanhã ou depois, estarão todos reunidos nas bodas do Cordeiro. Crentes do Oriente e do Ocidente estarão juntos à mesa. Como está lá em Mateus 8:11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então, estaremos nas bodas do Cordeiro com Abraão, Isaque, Jacó, Davi, Abel e tantos outros, Noé, tantos outros, estaremos juntos, Paulo, Pedro, podemos colocar outros da história mais moderna da igreja, todos nós estaremos juntos com o Senhor ceando nas bodas do Cordeiro.
Está findada a batalha nesse mundo. Os salvos alegremente se saudarão festiva e alegremente. Estaremos nos saudando, nos abraçando, festejando, nos alegrando e o principal, contemplando a divina face de Jesus. E enquanto a igreja está passando por todo esse gozo, todo esse regozijo, toda essa alegria, contemplando a face de Deus, contemplando a face de Jesus, o mundo, os ímpios estarão sendo castigados. Deus estará derramando a sua ira nessa terra. Enquanto estiver acontecendo no tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, a ira de Deus estará sendo derramada nessa terra. O mundo estará passando pela grande tribulação. Mas esse é o assunto para o próximo vídeo. No próximo vídeo estaremos falando da grande tribulação. Então não perca, deixe aí registrado. Está sendo uma bênção, que Deus possa nos abençoar a cada vez mais e que possamos ter vivo em nossos corações essa rica esperança. Jesus em breve vem nos arrebatar e estaremos para sempre com Ele. Que Deus nos abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém.